para o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. João no capítulo 21, no verso 25. Amém? Vamos ver. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Aqueles que podem, então, seus assentos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, parabéns, Senhor. Estava meditando esses dias nessa palavra, quando fala sobre o livro de João. Ele mesmo foi o escritor do próprio livro, né? No entanto, quando ele escreve o livro, ele fala o discípulo a quem Jesus amava. Ele está se referindo a ele mesmo. E aqui do capítulo 20 em diante, a gente vai ter algumas lições muito importantes para nós. A partir do capítulo 20 já começa a falar sobre a ressurreição de Jesus. E todos nós sabemos como foi a história de Jesus, o que ele fez, o que ele fez pela humanidade, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Mas tudo isso aconteceu e ele foi levado ao sepulcro, foi levado à morte, né? Foi levado ao sepulcro, foi sepultado ali naquele lugar onde ele foi levado por José de Arimateia. E dentre essas promessas que Jesus havia feito, ele falou para aquelas pessoas que ele iria ressuscitar. Mas havia certos desconfortos ou dúvidas no coração das pessoas. Porque as pessoas, inclusive os discípulos, quando Jesus morreu, a primeira coisa que eles fizeram foi se trancar dentro de uma casa e não conseguiam sair. Só que depois desse episódio todo, Jesus fez a promessa que ele ressuscitaria. Enquanto alguns discípulos estavam presos ali, trancados dentro da sua casa, com medo dos outros que pudessem fazer mal para eles, algumas pessoas ainda não acreditavam na promessa que Jesus havia feito. E toda a promessa que Jesus fez, ele cumpriu. E não seria diferente na promessa que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele olhou para o templo de Jerusalém e falou: esse templo eu vou destruir, eu posso reconstruí-los em 3 dias. Mas ele não estava falando do templo, da matéria, daqueles blocos que eram colocados sobre bloco, mas ele estava falando da própria vida dele. E aqui do capítulo 20 em diante a gente vai ter as aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, quando deu o dia que Jesus falou que ia ressuscitar, uma certa mulher que o acompanhava, chamada Maria Madalena, que o acompanhava, foi uma das pessoas que ungiu o corpo de Jesus, foi uma das pessoas que ajudou a embalsamar o corpo de Jesus para poder levar a sepultura. Essa mulher acompanhou Jesus em tudo. E Maria Madalena, quando deu o dia exato que Jesus falou que ia ressuscitar, ela não ficou trancada dentro de casa, ela não ficou esperando que Jesus aparecesse para ela. Ela não ficou trancada dentro de casa. O que ela fez? Ela saiu e foi acompanhar a promessa que Jesus havia feito. Jesus falou que iria ressuscitar. Ela não ficou parada esperando Jesus ressuscitar e aparecer para ela. Ela falou: se ele falou que vai ressuscitar, eu vou ao encontro dele. Aleluia. E acontece muito em nossas vidas. Nós precisamos entender uma coisa: quando Jesus faz uma promessa, não espera as coisas caírem do céu, vai de encontro a Jesus, que é o dono da promessa. E foi o que essa mulher fez. Ela não ficou parada enquanto os discípulos estavam trancados. O que ela fez? Ela saiu de dentro daqueles ambientes e foi ao encontro de Jesus para ver se ele realmente havia ressuscitado como ele prometeu. Glória a Deus. Enquanto alguns estavam presos dentro de casa, essa mulher foi ao encontro de Jesus. Quando ela chegou diante daquele sepulcro, ela percebeu que algo não estava no lugar. Inclusive aquela pedra que havia sido tampava o sepulcro, não estava mais no lugar. E ela olhou e viu quem? Um anjo. Ela olhou e viu o anjo dentro daquele sepulcro. E ela perguntou: onde está o meu Senhor? Aonde puseram o meu Senhor? Aqui já começamos a entender uma coisa muito importante. Quando começamos a falar sobre Maria Madalena, muitas pessoas criam, talvez conduzem a Maria Madalena como se fosse aquela mulher que foi perdoada, que foi pega em ato de adultério. Não é dessa mulher que estão falando. Que foi aquela mulher que enxugou os pés de Jesus, também não é essa mulher. Maria Madalena foi uma das mulheres que teve um encontro com Jesus de forma diferente. E Lucas, no capítulo 8, mostra e narra a história dessa mulher quando teve encontro com Jesus. Ela era cometida por 7 demônios.
por 7 espíritos malignos. Jesus curou ela, e a partir daquele momento ela falou: eu não posso mais voltar para esse caminho, eu vou seguir Jesus até onde ele estiver. E foi o que ela fez. Ela não voltou para o lugar onde ela estava, ela não voltou para ser atormentada por aqueles espíritos malignos. Mas quando Jesus libertou ela, a gratidão fez com que ela fosse até o túmulo para ver a promessa de Jesus cumprir na vida. Maria Madalena foi aquela mulher que estava sempre próxima de Jesus. E ela foi uma das que acompanhou inclusive a crucificação. E chegando depois desse tempo, ela chegou diante do sepulcro, viu a pedra removida e perguntou: onde está o meu Senhor? Quando ela se refere a meu Senhor, ela está falando de alguém que é autoridade sobre a vida dela. Quando nós nos direcionamos a alguém chamando de Senhor, automaticamente nós vamos falando: essa pessoa é respeitada, essa pessoa é amada e essa pessoa tem autoridade sobre mim. E ela chegou reconhecendo com todo o respeito, com todo o amor, falou: onde está o meu Senhor? Ela não falou o Senhor dos outros, não. Ela falou: onde está o meu Senhor? Onde está o meu Jesus que foi trago aqui para esse sepulcro? E de repente, nesse diálogo, ela observou que alguém estava próximo do sepulcro. Eu acredito mexendo em algumas coisas ali. E ela achou que seria o quê? Alguém que estava cuidando das flores, um carpinteiro, alguém que estava cuidando ali do jardim. Ela chegou para essa pessoa e perguntou: onde está o meu Senhor? Onde o colocaram? Ela olhando para aquela pessoa, onde o colocaram? Quando ele respondeu, de imediato ela não conheceu, mas quando falou o nome dela, aí ela conheceu que era Jesus. A mulher não teve medo de enfrentar algo que os homens tiveram medo de enfrentar. Aquela mulher não teve medo de ficar parada, trancada dentro de casa, enquanto Jesus havia feito a promessa e ressuscitaria. Não, ela foi ao encontro de Jesus para que a promessa fosse vista de perto. Aquela mulher teve um encontro com Jesus naquele momento, nessa primeira aparição. E Jesus apareceu para quem? Para uma mulher. Os homens estavam trancados dentro de casa, e aquela mulher com coragem e ousadia falou: eu não estou preocupado com o que a sociedade vai se perguntar sobre mim. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar sobre mim. Eu vou ao encontro de Jesus. E para nós não tem que ser diferente também. Não importa o que as pessoas vão olhar para nós e falar: essa pessoa não vale nada. Vai ao encontro de Jesus da mesma forma, porque Jesus ainda transforma, Jesus ainda restaura e cura e leva para o céu. Quando eles encontraram Jesus, eles viram que não era uma promessa de um homem qualquer, mas era uma promessa de alguém que falou o que ia fazer e fez. E Jesus foi ressuscitado. Pedro relata que Deus ressuscitou Jesus às ânsias da morte. O anjo removeu a pedra, o anjo tirou a pedra do lugar. Jesus ressuscitou, veio, cumpriu a sua promessa e fez a diferença na vida daqueles que estavam acreditando nele. Nessa primeira aparição ele apareceu para uma mulher. E ele teve 3 aparições aos discípulos. A primeira aparição aos discípulos ocorreu no versículo 24 do capítulo 20. Ele aparece, no versículo 19, no capítulo 20, verso 19, a primeira aparição aos discípulos. Ele aparece e as portas estavam fechadas. A Bíblia relata que as portas estavam cerradas, cerrada fechada. Não tinha portas nenhuma. Isso relata que os discípulos estavam lá dentro, com medo de que acontecesse alguma coisa com eles, porque eles seguiram a Jesus. Jesus fez tantos milagres, Jesus provocou tanto os escribas, fariseus, homens da lei, que eles se preocupavam o que ia acontecer com a vida deles depois disso. Eles estavam presos. E aqui começa a primeira aparição de Jesus aos discípulos. A porta fechada. E Jesus faz o quê? Atravessa a matéria. Ele atravessa a porta. Ele não bateu na porta para abrir, ele atravessou a porta. Ele não pediu para os discípulos abrirem para ele, ele atravessou a porta. Aqui nós tiramos uma lição muito grande. Jesus, ele vai além de qualquer física. Jesus, ele vai além de qualquer matéria. Ele é espírito. Ele vai penetrar nos mais profundos para fazer aquilo que ele quer fazer. Ele pode entrar na sua família, lá onde você não tem condições nenhuma, visitar aquele filho que está perdido, aquela pessoa que está nas drogas. Ele ainda faz a obra. E só basta nós entendermos e abrir nosso coração.
Os discípulos estavam todos lá dentro, com o coração todo angustiado, mas existia um detalhe: faltava uma pessoa no meio deles. E essa pessoa que faltava era uma pessoa de nome Tomé. Eu comecei a observar uma coisa muito interessante. Tomé, ele não tinha aquela credulidade alta, mas ele não tinha medo. Você pode observar que enquanto os outros estavam lá dentro preso, Tomé estava lá fora. Peraí, mas Tomé não tinha aquela confiança total porque ele queria acreditar em coisas que ele tocava, mas ele não tinha medo de enfrentar aquilo que ele realmente acreditava. E ele não estava no momento que os discípulos estavam lá. Jesus apareceu, se apresentou a todos eles, eles creram. Jesus saiu. Pouco tempo depois, Tomé volta e Jesus se apresenta novamente. Por quê? Jesus cumpriu aquilo que ele falou: todos aqueles que o Pai me deu, eu não vou perder nenhum. Aleluia, glória a Deus. Todos aqueles que o Pai colocou nas minhas mãos, eu não vou perder nenhum. Eu volto para o mesmo lugar onde os discípulos estavam para ter um encontro com Tomé, pois ele ainda foi escolhido por Deus para que eu pudesse cuidar dele. É na incredulidade, não importa, Tomé estava incrédulo, mas ele teve um encontro com Jesus, tocou. Eu acredito que o fato dele ter tocado nas mãos de Jesus naquele momento, a vida dele foi mudada mais do que ele já tinha ainda. Jesus se apresentou pela segunda vez aos discípulos. A porta estava fechada de novo. Outra vez a porta estava fechada. E Jesus mais uma vez. Eu achei interessante porque a primeira vez a porta estava fechada, ele entrou e se apresentou aos discípulos que estavam ali. Segunda vez a porta estava fechada. Ele fez a mesma coisa porque faltava um discípulo ainda para ver. Faltava um discípulo ver Jesus atravessando a porta sem abri-la. Tomé estava lá junto com os outros nesse dia. E foi quando Jesus entrou de novo. Falou: eu preciso mostrar para ele que a física e a matéria não tem poder nenhum sobre mim mais. E ele se apresentou aos 12. Se apresentou aos 11 na verdade, né? Porque Judas havia se perdido a sua própria vida. E quando ele se apresentou ali, e naquele momento Tomé olhou, e ele se apresentou a Tomé, e pela sua incredulidade, ele chegou e falou para Tomé: toca nas minhas mãos, Tomé. Se você não está acreditando que realmente é eu, toca nas minhas mãos. E às vezes Deus olha para a gente e fala: ei, se você não está acreditando no que eu vou fazer, toca nas minhas mãos. Glória a Deus. Se você não está acreditando, sinta o que eu posso fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Se você não está confiando que eu ainda tenho poder para fazer ressuscitar mortos, olha só eu aqui, Tomé. Olha só aqui diante de você, olhando para você, toca nas minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. Há uma observação muito interessante, que quando Jesus pede para Tomé colocar os dedos nas suas mãos e do seu lado, Tomé não coloca. Ele não colocou. E Tomé respondeu-lhes e disse no verso 28 do capítulo 20: Senhor meu e Deus meu. Ele não tocou. Mas quando ele viu que Jesus havia ressuscitado, atravessou uma porta sem abrir e pediu para que ele tocasse ali na mão dele. Ele não tocou, mas ele acreditou. Naquele momento a sua fé foi restaurada por Jesus. Naquele momento a sua fé foi transformada por Jesus. E não é diferente nas nossas vidas. A nossa fé pode ser transformada, restaurada. Ainda que estamos na presença do Senhor, deixamos de acreditar que Ele é poderoso para fazer. E Ele tem poder sim. A nossa fé pode ser restaurada em Jesus. E no verso 30 do capítulo 20, Jesus, pois, operou também em presença dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Depois de ter um encontro com Tomé e justamente os outros discípulos, João relata
que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberiam em livros do mundo. Se fosse escrever tudo que Jesus fez naquela época, e o que ele fez de 2000 anos atrás até agora, não caberia em nenhum livro deste mundo. Aleluia. Porque o mesmo Jesus que operou no passado ainda opera no presente. O mesmo Jesus que operou há 2000 anos atrás, ele operou há 1900 anos, ele operou há 1800 anos, ele operou há 1000 anos, ele operou há 500 anos atrás, ele opera hoje e vai continuar operando até a eternidade. E se fosse contar tudo isso que Jesus fez, nada e nem ninguém conseguiria explicar as grandiosas obras que Deus faz. Ninguém teria essa capacidade. E essas coisas que estão escritas, e se for observar todos os milagres que Jesus fez, desde a transformação da água em vinho, cura de leprosos, cura de cegos, e esses poucos não, esses maravilhosos sinais, que comparado a tudo que Jesus fez, são poucos, e ainda Ele opera as nossas vidas todos os dias. E nessas aparições de Jesus, a segunda vez que Ele apareceu, e na terceira vez, Ele se manifestou enquanto eles estavam junto ao mar de Tiberíades. Quando chegaram nesse mar de Tiberíades, aqueles homens que estavam com medo, perderam medo e começaram a sair. Aqueles homens que estavam trancados dentro de casa começaram a sair, porque eles viram que a promessa que Jesus havia feito, Ele cumpriu. Eles viram que a ressurreição que Jesus havia prometido, Ele fez e ressuscitou. Ele ressuscitou não para fazer só simplesmente ressuscitar, mas para cumprir promessas na vida daqueles que acreditavam nele. Ele se apresentou diante do mar de Tiberíades. Aqueles homens que antes estavam com medo, trancados, começaram a sair, foram o quê? Buscar alimento, foram o quê? Buscar a pesca. E eles começaram a buscar a pesca porque eles precisavam se alimentar, eles precisavam voltar ao trabalho deles. Mas existia uma coisa que Jesus havia feito para eles, uma promessa que Jesus havia falado, inclusive para Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, me amas? Tu sabes, Senhor. Então edificas. Então continua a obra na minha igreja. Aleluia, glória a Deus. E nós sabemos que os discípulos não... Pedro, ao ser escolhido, ele não era só... Ele era um pescador. Jesus falou, agora eu vou fazer você pescador de almas. Porque a obra precisava continuar. E Jesus havia levantado homens para continuar a obra que Ele ia encerrar ali o papel dele. Que Ele seria assunto ao céu, subiria. E a obra precisava continuar. E essa obra, para continuar, precisava de pessoas para poder continuar essa obra. Quando Jesus se apresentou novamente no mar de Tiberíades, aqueles homens, ao voltar a pescar, penso eu que talvez eles pensaram, colocaram na mente deles, acho que Jesus ressuscitou, cumpriu a sua promessa, Ele vai voltar para o Pai como Ele prometeu também, e agora o que vai ser da gente? Então a gente vai ter que continuar o nosso trabalho. E voltaram para a pesca. Jesus se apresenta novamente e pergunta para eles, há alguma coisa para comer? E eles haviam pescado e não conseguiam nada naquele momento. E Jesus de longe grita, ei, lança a rede do outro lado. Glória a Deus. Eles não haviam conhecido ainda que era Jesus. Até João olhar e falar, ei, é o mestre que está lá. Aleluia. Quando João olhou e viu que era Jesus, a primeira coisa que Pedro fez foi pular no mar e foi ao encontro de Jesus. Ele pulou no mar e foi ao encontro de Jesus porque ele tinha a ousadia e tinha a necessidade, e ainda que tenha trabalho, ele foi ao encontro de Jesus e abandonou tudo que estava ali. Ele abandonou o barco, ele abandonou os homens que estavam ali, ele abandonou a pesca, porque Jesus sempre foi mais importante do que qualquer outra coisa. Ele deixou tudo aquilo e foi ao encontro de Jesus. E algo interessante, que quando eles chegaram ali naquele lugar, quando eles puxaram o barco, deixaram mais para próximo da margem, Jesus já estava ali, esperando-os. Quando Jesus estava esperando, Simão Pedro puxou a rede para a terra, cheia de 123 peixes grandes, 153 peixes
sendo tantos, e a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus, no verso 12 do capítulo 21, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava lhes perguntar, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Antes deles descerem para a terra, no capítulo 21, verso 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Antes da pesca, antes de Jesus pedir para eles jogarem a rede para o outro lado, Jesus já estava com peixe ali já. Jesus já estava com peixe e pão. Por que ele pediu para jogar para o outro lado? Para que os discípulos fizessem o trabalho deles. Quando chegaram lá, Jesus já estava com tudo pronto já. E para a gente finalizar, depois que Pedro teve esse encontro com Jesus, essa última aparição de Jesus, antes que ele fosse assunto aos céus, Pedro abandonou tudo e começou o seu ministério. E aqui, para a gente encerrar, entramos no versículo, nós lemos: há porém ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. A história de Jesus continuou, e não é livros que vai conter isso. Nós temos a palavra aqui escrita, que ainda é a nossa regra infalível de fé, e é o nosso alicerce de vida, e que o que contém aqui nessa palavra é edificação para nós, e vai continuar edificando as nossas vidas hoje, amanhã e eternamente, até que nós possamos encontrar com Jesus, que é a própria palavra, o Verbo de Deus que habita com o Pai. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.